Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. E um estudo preliminar apontou que a vacina da empresa americana Novavax tem eficácia geral de 90% contra a Covid. Já para casos moderados e graves, a eficiência foi de 100%. Os índices se referem a um estudo de fase 3, o Prevent-19, feito com cerca de 30 mil pessoas. A cada 2 participantes que receberam a vacina, um recebia o placebo. Houve 77 casos de Covid-19 entre os participantes, sendo que 63 estavam no grupo placebo. Os outros 14, que faziam parte do grupo da vacina, foram todos casos leves. Os dados preliminares do estudo feito nos Estados Unidos e no México apontaram uma eficácia geral de 90% e de 100% contra casos graves e moderados da Covid-19. E com relação às variantes, a eficácia da vacina foi de 93,2%. Os resultados ainda não foram publicados em revista científica. A Novavax já havia divulgado em janeiro resultados preliminares de testes feitos no Reino Unido com eficácia de 89,3%. Os estudos também foram feitos na África do Sul e concluíram uma eficácia global de 49,4%. A vacina do laboratório alemão CureVac deveria ser a próxima aprovada na Europa, mas sem eficácia suficiente, segundo dados provisórios. O futuro do imunizante agora parece incerto. A União Europeia havia garantido mais de 400 milhões de doses do imunizante. Os primeiros resultados tão esperados têm um gosto amargo para esta empresa, reconhecida como uma das pioneiras na tecnologia do RNA mensageiro. A CureVac anunciou que sua principal vacina candidata contra a Covid-19 mostrou uma eficácia de apenas 47%, de acordo com a análise provisória de um ensaio clínico em grande escala. O imunizante não atende aos critérios de desempenho exigidos nesta fase. A empresa foi uma das primeiras a entrar na corrida das vacinas e esperava lançar um imunizante de alto desempenho no mercado em maio ou junho deste ano. O laboratório vai continuar o trabalho, mas especialistas dizem que se a eficácia final do produto não melhorar visivelmente, a comercialização parece improvável. Os laboratórios BioNTech, Pfizer e Moderna, que foram os primeiros a obter o sinal verde de várias entidades reguladoras para sua vacina, também baseada no princípio do RNA mensageiro, tem demonstrado uma eficácia da ordem dos 95%. A vacina da AstraZeneca tem eficácia de mais de 60% contra a variante identificada na Índia. Já contra a variante do Reino Unido, a proteção é ainda maior. Em parceria com a Universidade de Oxford, o imunizante tem eficácia de 64% contra a variante Delta do coronavírus, primeiramente identificada na Índia. Já a proteção contra a variante Alfa, detectada originalmente no Reino Unido, é de 74%. No Brasil, as doses da AstraZeneca são envasadas pela Fundação Oswaldo Cruz e utilizadas pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional de Imunização. A vacina também tem eficácia de 92% contra hospitalizações entre infectados com a variante da Índia e de 86% no caso da variante do Reino Unido. Israel anunciou o fim da obrigação de uso de máscara em locais fechados. Essa era uma das últimas medidas relacionadas à pandemia de Covid-19 que ainda estava em vigor no país. Neste shopping center da cidade israelense de Tel Aviv, a maioria das pessoas já não usa máscaras. A medida vem no momento em que o número de casos de contaminação pela Covid-19 segue baixo, após uma campanha maciça de vacinação contra o novo coronavírus em todo o país no final de dezembro. É maravilhoso, vamos ao shopping, compramos e não temos que pôr máscaras.
Podemos comer, beber e não temos nada no rosto, então é ótimo. É estranho, não vou mentir. De repente você vê sorrisos, de isolar ou apenas vê o rosto descoberto pela máscara. É estranho ver rostos. Os israelenses não precisam apresentar certificados de vacinação para entrar em restaurantes e locais de entretenimento. Os limites de capacidade de pessoas em empresas também foram suspensos. Apesar de relaxar as restrições sanitárias para os habitantes, desde o início de junho, os visitantes ainda precisam obedecer à quarentena. Mais de 5 dos 9.300.000 israelenses receberam as 2 doses do imunizante, o equivalente a 55% da população. E olha só, a União Europeia deu um passo rumo à normalidade ao suspender as restrições à entrada de turistas dos Estados Unidos e mais 5 países no bloco, mesmo que não estejam vacinados. A lista não inclui nenhum país da América Latina. Os regulamentos prevêem que, ao chegarem, as pessoas podem ser submetidas a medidas adicionais, como testes laboratoriais ou quarentenas. Com a chegada da alta temporada na Europa, os integrantes do bloco têm se esforçado para permitir pelo menos parte dos viajantes de outros países para impulsionar a atividade econômica. A União Europeia fechou suas fronteiras externas em março de 2020 para viagens não essenciais e mantém uma lista de países cujos cidadãos podem entrar no bloco europeu como turistas. Até agora, entre as nações autorizadas estavam Japão, Coreia do Sul, Austrália, Israel e Nova Zelândia. Para ser incluído na lista, um país deve ter registrado menos de 75 novos casos de coronavírus por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores à decisão. Para permitir a movimentação dos europeus dentro do espaço único, o bloco também deu início à implantação de um visto de saúde, que atesta que o portador foi totalmente vacinado, teve resultado negativo ou já está imune por ter sido previamente contaminado. Um dia depois de parte dos americanos comemorarem o fim das restrições impostas contra o novo coronavírus, o governo do presidente Joe Biden comprou mais de 200 milhões de doses adicionais da vacina Moderna. A compra eleva a 500 milhões o pedido total de Washington do imunizante. O novo contrato também inclui uma opção de compra de outras candidatas à vacina contra a Covid-19, no momento em que a Moderna desenvolve uma versão contra a variante Beta, que surgiu pela primeira vez na África do Sul. O laboratório também estuda o efeito de uma terceira dose do imunizante original. Nova York foi o primeiro grande estado americano a alcançar a marca de 70% da população imunizada com ao menos uma dose da vacina. O presidente Joe Biden anunciou que pretende alcançar o mesmo índice de imunizações em todo o país antes do Dia da Independência Americana, comemorada em 4 de julho. O estado de mais de 20 milhões de habitantes foi o epicentro nacional da pandemia e registrou mais de 42 mil mortes desde março de 2020. Mais de 33 mil delas ocorreram apenas na cidade de Nova York, a maior do país. Um novo tratamento contra a Covid desenvolvido pelo grupo AstraZeneca não trouxe os resultados esperados. O tratamento com anticorpos denominado AZD7442 pretendia prevenir e tratar a doença, mas não deu resultados. O tratamento estava na fase 3 de desenvolvimento quando são realizados testes clínicos em larga escala para medir a segurança e eficácia. Os 1.121 participantes eram adultos com mais de 18 anos, não vacinados e que foram expostos a uma pessoa infectada nos 8 dias anteriores. O tratamento reduziu o risco de desenvolver Covid-19 com sintomas apenas em 33% dos participantes.
Os testes para avaliar o remédio em pacientes antes da exposição ao vírus e nas pessoas que desenvolveram formas graves continuam. A pesquisa é financiada pelo governo dos Estados Unidos, que assinou acordos com o AstraZeneca para receber até 700 mil doses este ano. A AstraZeneca continua enfrentando problemas com sua vacina contra a Covid-19, suspensa em vários países europeus depois que alguns problemas sanguíneos foram registrados em pessoas vacinadas. A cientista chinesa, que está no centro das teorias de que a pandemia do coronavírus teve origem em um vazamento de seu laboratório na cidade de Wuhan, negou que sua instituição seja culpada pelo desastre sanitário. Em uma declaração em comum ao New York Times, a doutora Shi Zhengli se perguntou de que forma vai oferecer provas de algo que não há prova e acrescentou que não se sabe como o mundo chegou a isso, despejando sujeira constantemente em uma cientista inocente. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no mês passado ordenou que as agências de inteligência investigassem a origem da pandemia, incluindo a teoria do vazamento do laboratório. Essa hipótese havia sido levantada anteriormente durante o surto global, inclusive pelo antecessor de Biden, Donald Trump, mas foi amplamente rejeitada e considerada uma teoria da conspiração. Mas, recentemente, a hipótese ganhou força, alimentada por relatos de que 3 pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan adoeceram em 2019 depois de visitar uma caverna de morcegos na província chinesa de Yunnan. Xi é especialista em coronavírus de morcego e alguns cientistas dizem que ela pode ter conduzido os chamados experimentos de ganho de função, nos quais os cientistas aumentam a força de um vírus para estudar melhor seus efeitos sobre os hospedeiros. De acordo com o New York Times, em 2017, Xi e seus colegas de laboratório de Wuhan publicaram um relatório sobre um experimento no qual criaram novos coronavírus de morcegos híbridos ao misturar e combinar partes de vários existentes, incluindo pelo menos um que era quase transmissível para humanos, para estudar sua capacidade de infectar e se replicar em células humanas. Xi disse que seus experimentos não buscam tornar o vírus mais perigoso, mas sim entender como ele pode se espalhar entre as espécies. No encontro histórico entre Joe Biden e Vladimir Putin, os líderes discutiram sobre armas nucleares, cyberataques e futuro das relações entre Estados Unidos e Rússia. Os dois elogiaram o tom cordial do primeiro encontro desde a posse de Biden como presidente dos Estados Unidos. Mas ambos demonstraram que algum distanciamento entre os países continuará. A Rússia comemorou o compromisso dos chefes de Estado de dialogar sobre segurança estratégica e desarmamento nuclear. O vice-ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, classificou a reunião como um sucesso real. No início deste ano, Joe Biden havia estendido o Tratado de Desarmamento, New START, visto pelos russos como um passo positivo de Washington. Juntos, Rússia e Estados Unidos possuem mais de 90% das armas nucleares do mundo, de acordo com um relatório de 2020 de um instituto sueco. Ao final da cúpula de Genebra, Putin e Biden consideraram o diálogo construtivo, embora tenham constatado rivalidade e divergências profundas em várias outras áreas. Dialogue dans l'intérêt de vos deux pays et du monde. E pensando no futuro, a Alemanha inaugurou oficialmente o primeiro computador quântico do país. A máquina pertence à empresa americana IBM e a cerimônia foi conduzida pela chanceler Angela Merkel, que redigiu uma tese em química quântica durante seus estudos acadêmicos. O equipamento fica na região de Stuttgart e está operacional desde o início de abril. Ele é o primeiro computador quântico da IBM instalado fora dos Estados Unidos. A tecnologia quântica possibilitaria o uso de computadores hiperpotentes, superando com folga as capacidades dos mais desenvolvidos supercomputadores atuais,
graças ao uso das propriedades físicas espetaculares de partículas infinitamente pequenas. A chave, no lugar dos bits da computação clássica binária, o que pode assumir os valores 0 ou 1, o mundo quântico usa qubits. Esses podem conter vários valores diferentes ao mesmo tempo, o que permitiria, em tese, realizar operações matemáticas complexas de modo paralelo. França e Alemanha têm por objetivo ser pioneiros no domínio deste tipo de tecnologia e prometem grandes investimentos na área. Atualmente, apenas os Estados Unidos dominam essa tecnologia. No mundo animal, uma amizade formada na Austrália é, no mínimo, inusitada. Os amigos são uma ave rejeitada pela família e uma cadela da raça Pitbull. Inseparáveis, a ave agora imita os latidos da amiga. A ave da família dos corvos foi rejeitada pelos pais e resgatada após cair do ninho. Ela foi encontrada em setembro passado muito fraca por Peg, uma pitbull. Durante a recuperação de uma semana da ave, a cadela acompanhava tudo de perto. Após o período, a ave não quis voltar para a natureza. Chamada de Molly, a ave tinha agora uma amiga e demonstrava muito carinho por ela. A dupla ficou inseparável e, para a surpresa da família, após um ano de amizade, começou até a latir para os outros animais. O mundo animal é surpreendente mesmo. Eles interagem e aprendem com tudo, não importa de qual forma. E nós temos muito o que aprender com eles, principalmente sobre aceitação. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia.